paz, queridos irmãos, você que tem sempre acompanhado o nosso canal. Estamos aqui para mais uma mensagem, trazer uma palavra ao seu coração, à sua vida. Quero te agradecer você que tem acompanhado, que tem ouvido e presenciado as nossas mensagens através do nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. O nosso intuito através deste canal é anunciar a mensagem de Deus à sua vida. E hoje eu quero convidar você a pensar sobre vencendo as adversidades. As adversidades, elas acontecem em vários momentos da nossa vida. Ela não acontece só no período, da nossa fase adulta. Ela vem na infância, na adolescência, na fase adulta. Em todos os períodos da nossa vida nós vamos enfrentar adversidade. Jesus nos alertou disso, não é verdade? E neste momento eu queria convidar você a acessar a Palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 5. Eu tenho certeza que você já leu, já acompanhou, já pensou nesse texto sobre o oficial Naamã, o líder do exército Naamã. Eu quero convidar você a pensar em um detalhe, como Naamã conseguiu conhecer e chegar até o profeta Eliseu, aonde Deus usou Eliseu para curar este homem, que era um homem muito importante na sua época. Vamos ler. Eu estou usando a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Você fique à vontade para acessar e usar a versão que você mais aprecia, a tradução que você mais gosta de usar. E diz assim o texto, 2 Reis, no capítulo 5, no versículo de 1 a 8. Vamos estar lendo o texto. Diz assim: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque, por meio de Naamã, o Senhor, Deus, tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou tudo o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, o meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinais de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou um Deus e que tenho o poder de dar vida e tirá-la? Ele está querendo briga? O profeta Eliseu soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está preocupado? Mande este homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto. O tema central do livro de 2 Reis é o cumprimento da palavra do juízo profético do Senhor, aonde Deus vai falar dos seus juízos sobre o povo de Israel. A teologia básica é a da aliança, da fé mosaica. Ela está firmada em quê? Em obediência aos mandamentos do Senhor. Arrecada a bênção, e a desobediência ela vai o quê? Trazer maldição e castigo, se você for
para Deuteronômio no capítulo 28. Dentro do livro, né, os profetas estão em maior evidência do que o sistema monárquico, do que os reis. Por causa de quê? Por causa da direta, da decaída, né, da obediência e queda dos reis hebreus. Infelizmente, né, diante de tudo que nós aprendemos a palavra de Deus, você pode perceber que os reis, eles foram fazendo tudo que não era da vontade de Deus. Você pode ver que em momentos como nos primeiros livros, você vai ver os profetas sendo levantados para falar contra Israel, por causa da sua desobediência e partindo logo da sua liderança dos seus reis. A primeira parte do livro, né, fala da revolução profética que trata dos últimos dias, né, de Elias, e abordando a preocupação profética com a necessidade humana. E você vai ver milagres, né, realizados por Eliseu, como a bênção da maternidade para a mulher sulamita. Você vai ver a morte na panela, a multiplicação dos pães. E nós vamos falar da cura de Naamã, e ainda tem um machado que flutuou. Isso é muito interessante, né? Nós sabemos que depois de Elias, veio a Eliseu se tornar o profeta oficial de Israel. Vamos falar agora um pouquinho desse momento da cura de Naamã, que foi um comandante muito importante do exército assírio, né, durante o reinado aí do rei Bet-Hadad. E neste momento o rei de Israel era Jorão, que foi rei de Israel em 852 a 841 a.C., como está em 2 Reis, no capítulo 3, versículo 1. Aprendendo e pensando um pouco da realidade do texto, do livro, e chegamos então ao texto, né? Agora quero chamar a sua atenção, aos irmãos, para o versículo 2 e 4, que fala de uma figura desconhecida, mas que tem uma participação fundamental na cura de Naamã, que é o que? A menina israelita. O termo hebraico para a menina que aparece no texto é Can ou Canton, Catã, perdão, ou Canton. É um jovem pequeno, insignificante, sem importância. Você pode perceber que não sabemos o nome dela, né? Uma menina, e muito menos porque ela se tornou escrava. Qual importância já não tinha, e muito menos o que ela se tornou. Ela, olha só, mas eu quero que você pense um pouco mais a observar esse texto e a fazer algumas análises muito importantes. Ela foi retirada da sua família, da sua casa, de seus pais. Ela virou escrava, se tornou uma pessoa sem identidade. A menina, que é da terra de Israel, como nós podemos ver no versículo 2, né? Uma menina, né, prisioneira. Provavelmente seus pais foram mortos. A história dessa menina é idêntica à de muitas crianças refugiadas da Síria. Você sabia disso? Como, se você tiver a oportunidade de assistir o Congresso Proclamai, né, que aconteceu da nossa Junta de Missões Mundiais, se você quiser, acesse o site missõesmundiais.com.br/refugiados e conheça o projeto da Junta de Missões Mundiais, o que eles realizam no grupo e nas tendas, né, dos refugiados. Quantas crianças, irmãos, por causa da guerra que ainda existe na Síria, perdem suas famílias, são órfãos por causa dessa guerra que infelizmente parece não ter fim. E agora eu queria te chamar a tua atenção para nós, diante das adversidades. Qual é a nossa atitude? Vamos ser sinceros, por muito menos, né, perdemos a nossa fé. Por muito menos, nós jogamos a toalha. Por muito menos, nós desistimos de lutar. Mas qual era o segredo dessa menina? O que essa menina trazia de tão especial, de tão importante, para fazer ela vencer esse momento de
tão grande a adversidade da sua vida. Eu queria que você aprendesse algumas lições com essa menina que eu aprendi ao ler o texto. Primeira lição que eu aprendo com essa menina: não se esqueça do seu Deus. Mesmo diante de uma adversidade muito grande, ela não esqueceu do seu Deus. Não esqueça do seu Deus. Nós estamos vivendo hoje uma pandemia, né? Aí por causa desse problema tão grande, a Covid-19. Para nós, talvez seja a maior adversidade no mundo. O Brasil, então, parece uma adversidade não ter fim, mortes e sem uma solução muito presente. Mas eu quero dizer para você que essa não é a última, não será a última, lamento dizer a você, a última adversidade que você vai enfrentar, que o país, que o Brasil, o mundo vai enfrentar. Virão outras. Já passamos por outras, não eu, mas a minha família, meu pai, viu outras pandemias lá atrás, como já ouvimos aí nos noticiários. Essa menina viveu um momento muito difícil, mas ela não esqueceu do seu Deus. Ela sabe, ela tinha certeza que Deus não tinha culpa dos erros do rei do seu país, do seu povo, talvez até dos seus pais. Ela sabia que Deus não tem nada a ver com escolhas erradas que aconteceram diante da nossa vida ou os históricos da nossa família. Ela não esqueceu do seu Deus, ela sabia que Deus continuava sendo Deus. E é isso que nós temos que aprender, que Deus é Deus. Como diz aquele lindo louvor, Deus é Deus, né? Se a doença vier, Ele é Deus. Se a cura não vier ou vier, Ele é Deus. Ela tinha certeza do Deus que ela servia e que o seu povo em muitos momentos abandonou. Não esqueça do seu Deus no momento mais difícil da sua vida. Porque nós queremos jogar para Deus a culpa. Deus não tem culpa do Brasil hoje, que está sendo governado por homens que só pensam no seu bolso, no seu bem-estar e esquecem da população. Não estou falando do presidente de uma forma, não estou falando de um modo geral, porque infelizmente o presidente, muitas das vezes, ele sofre por causa de um governo corrupto que o acompanha. Antes dele entrar ou depois dele entrar, nosso sistema político, nós sabemos que é um dos mais corruptos do mundo. Infelizmente, às vezes, alguns entram com boa intenção ou não, mas chega lá e encontra um sistema corrupto. E que leva muitas pessoas a sofrerem adversidades, como milhares de desempregados no nosso Brasil, a fome aumentando, problemas econômicos na educação, na saúde, entre outros. Que culpa Deus tem das escolhas erradas do homem? O importante é que nós não esquecemos que Deus continua sendo Deus. Eu continuo servindo a Deus independentemente de que forma eu venha terminar amanhã no problema do meu país. Se a solução venha a ser encontrada, se eu venha a ser atingido por essa doença. Mas Deus continua sendo o meu Deus. E essa menina dá uma lição que ela jamais esqueceu de quem é o seu Deus, mesmo diante de uma adversidade tão grande. Segunda verdade que eu aprendo com essa menina, lendo esse texto, que ela tinha um coração misericordioso. Se você estivesse no lugar dela, qual seria a sua atitude? Como você agiria com Naamã, o homem responsável pela sua escravidão, o homem que tirou ela da sua família, do seu lar, destruiu, foi o comandante, do exército que fez aquilo? Talvez eu e você teríamos desejado que ele morresse, que ele permanecesse leproso. Com certeza você pensaria em algo ruim para a vida daquele homem que destruiu um futuro de uma criança. Mas a diferença dela, ela não esquecia do seu Deus, ela tinha o seu coração no Senhor.
ela não desejou o mal para Naamã. Pelo contrário, ela apresentou a solução para a vida daquele comandante, para a vida daquele homem. Ela teve misericórdia de quem trouxe para ela as maiores dores da sua vida. O quanto, irmãos, eu e você precisamos pedir a Deus um coração misericordioso. Lembrando, né, da oração de Davi: renova em mim o espírito reto e põe em mim um coração puro. E nós, diante desse momento que vivemos, as adversidades, é onde o nosso coração mais se endurece, aonde o nosso coração, a gente só cultiva o mal, aquele desejo ruim de vingança, de vontade de fazer, às vezes, a justiça com as próprias mãos. Talvez essa menina talvez se eu tivesse no lugar dessa menina, você teria pensado em um plano para matar aquele homem, já que eu vivia na casa dele, fazer alguma coisa contra a vida daquele homem por tudo que ele realizou. Mas ela não. Ela ela agiu com misericórdia para aquele homem, querendo apresentar um Deus de misericórdia a ele. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus um coração misericordioso, um coração que seja capaz de perdoar, um coração que seja capaz de transformar a vida de alguém mesmo diante da adversidade. Foi o que ela fez. Não cultive no seu coração o rancor, a mágoa, o ódio, o mal. O inimigo sempre quer colocar isso diante de nós para que possamos cultivar, pensar e só observar o mal que está diante de nós e esquecemos do nosso Deus. Com certeza, quando o nosso coração se afasta de Deus, coitado de nós. Graças a Deus que aquela menina o seu coração não se afastou de tudo que se, como diz em Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Nós devemos guardar o nosso coração em Deus, porque senão, com certeza, nós vamos agir totalmente diferente a esta menina israelita. Talvez vamos praticar até algo ruim. Vamos praticar o mal. Terceira coisa que eu aprendo com esta menina: ela conhecia o seu Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: você conhece o seu Deus? Conhecendo o seu Deus como você conhece, você teria a mesma coragem dessa menina? Você percebeu o que ela falou para a sua serva no versículo 3? Assim, ó: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria de sua doença. Você já pensou? Você vê que Naamã, ele era um comandante do exército. E ele precisava em Israel entrar num outro território militar. Ele foi pedir permissão ao rei para fazer isso, até porque, por ele ser comandante, ser encontrado em uma terra inimiga, um local até mesmo que ele já causou e já guerreou, provavelmente ou ele seria atacado, ou alguém que visse ele lá pensaria que já havia uma outra guerra iniciada atualmente, ou alguém ia atacar ou ia fugir. E você pode ver o passo: ele foi falar com o rei, pedir permissão, o rei emitiu uma carta, né, para que o comandante pudesse ir até ele, para mostrar, porque a carta era comum, normal, porque muitas vezes alguém ia em tratado de paz ou de guerra. Depois, o rei de Israel recebeu, esse rei ficou desesperado porque ele pensou: ele está achando que eu sou Deus para curar esse homem? Se eu não for capaz de curar ele, talvez ele tenha matado, porque eu estou dizendo que, né, o Deus de Israel é o Deus maior, sempre o povo de Israel disse isso, e agora? Mas você imagine se Naamã não tivesse sido curado. Essa menina com certeza morreria. Mas ela tinha certeza ela tinha certeza
de quem era o seu Deus. Ela conhecia o seu Deus. O quanto falta, irmãos, em nós essa mesma certeza sobre o nosso Deus. Essa mesma fé. Olha, se você entregar a sua vida a Jesus, sua vida vai mudar. Se você passar a deixar a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai mudar a sua vida porque mudou a minha. Às vezes nós não temos coragem disso. Nós ficamos com medo. Ainda mais hoje que o evangelho que é pregado é um evangelho fácil, simples, de oba-oba, onde você vem porque você recebe bênçãos materiais e não porque você recebe a bênção maior que é a salvação em Cristo Jesus. Então hoje, mais difícil ainda. Jesus, infelizmente, né, é o que nós podemos ver hoje. Mas graças a Deus, essa menina ela tinha certeza de quem era o seu Deus. O meu Deus pode mudar a vida de Naamã. Eu gostaria, ela fala, eu gostaria que ele conhecesse. Ou seja, se eu pudesse, eu levaria ele agora e apresentaria ele ao profeta aqui em Israel e ele ia ficar curado. Porque ela diz, pois ele o curaria da sua doença. Se ela tivesse que ela pegar nas mãos de Naamã e levar ele até o profeta, ela iria fazer. E ela falou de uma forma tão grande, porque quem vai ouvir uma escrava? Né? Quem vai ouvir uma escrava? E aqui eu quero chamar a sua atenção para a última verdade que eu aprendo com essa menina. Não ter medo de compartilhar a sua fé. Nós também não devemos ter medo, já que vivemos pela fé. Não é verdade? Eu te faço uma pergunta, como é que ela convence a esposa de Naamã? Por acaso ela convence a esposa de Naamã? Não, claro que não. Ela simplesmente declarou a sua fé. Digo mais, ela falou da certeza que ela tinha em seu Deus, como eu acabei de falar. Então ela compartilhou, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria. Se ela pudesse, ela pegaria na mão de Naamã e levava Naamã até Eliseu, com certeza. Mas ela compartilhou. Muitos de nós ficamos com medo de ser questionado. Talvez por causa da vida que não condiz com as verdades sobre Deus. Como que uma escrava vai convencer uma patroa? Ela simplesmente expôs a sua fé, compartilhou a sua fé. De uma forma tão tremenda que a mulher de Naamã olha para aquela menina, porque ela podia, poxa, essa menina, como é que eu vou acreditar num Deus que permitiu ela ser vencida, hoje ela é minha escrava, não tem futuro, não tem nada, ela ainda vem falar desse Deus. A forma que ela falou, essa escrava convenceu a sua patroa, não. Eu vou dar crédito que essa menina está falando. E ela foi lá e contou para Naamã. E Naamã, talvez, poxa mulher, você vai acreditar numa escrava? Não. Você vê que a menina, a palavra da menina, esse compartilhar dela, convence a esposa e a esposa convence a Naamã. E Naamã ainda convence o rei, ó, eu preciso ir lá. O rei também é levado e o milagre acontece. A conclusão que eu quero fazer com os irmãos agora, não tenha medo da adversidade. Elas acontecem, elas são reais, mas elas passam. Isso tudo que nós estamos vivendo vai passar. Virão outras, mas nós vamos vencer. Agora, as nossas atitudes diante das adversidades que vão fazer toda a diferença. Diante de tudo que nós vivemos e passamos. E essa menina, traz a nós muitas lições maravilhosas.
que eu e você precisamos aprender. Eu quero convidar você a orar comigo neste momento, pedindo a Deus forças para vencer. Você nunca vem esquecer do seu Deus. Que você venha cultivar um coração misericordioso diante da pessoa, de alguém que fez algum mal a você. Porque quando nós guardamos rancor, nós é que sofremos, não é verdade? Nós é que sofremos. Talvez o outro nem se lembre mais e ficamos ali sofrendo com aquilo. Conheça o seu Deus. A Bíblia diz que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. E nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. Exercer mais a nossa fé em Deus. E claro, de forma nenhuma ter medo de compartilhar a nossa fé num Deus verdadeiro e poderoso. Um Deus que Eliseu foi lá e mostrou. O que Eliseu pediu para Naamã fazer parece ser até uma atitude engraçada. Mergulhar. Por que um mergulho, um mergulho ou 7 mergulhos? Qual é a diferença? Não importa. O importante é quando Deus manda, como o texto e o livro vai dizer, a lei é baseada sobre a obediência, a lei mosaica, nós também temos que obedecer ao nosso Deus. Talvez se Deus mandar eu e você mergulhar, nós vamos ter que mergulhar, porque nós cremos no milagre de Deus. E Naamã passou a ver quem era o verdadeiro Deus. É o Deus de Israel. E você, que ainda não conhece esse Deus, eu quero convidar você a conhecer a Deus. Se você está enfrentando um problema difícil na sua vida, eu tenho certeza que não é tão grande como o que essa menina viveu na sua vida. E ela venceu, porque ela conhecia o seu Deus. Venha conhecer a Deus para que você vença os problemas e adversidades da sua vida. Que você deva estar enfrentando ou que vai enfrentar, porque Ele vai estar contigo em todos os momentos, como esteve na vida dessa mulher. Vamos orar neste momento. Excelso Deus e querido Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Obrigado pelos ensinamentos que nós tiramos da Tua Palavra. Deus, nos ajude a vencer as adversidades que enfrentamos durante a nossa vida. Problemas, às vezes, Deus, tão difíceis que nós não sabemos o que fazer. Ó Deus, eu oro para aquele que está me ouvindo neste momento, que talvez está um problema na família, não sabe como resolver, está vivendo um problema financeiro tão grande, um problema de desemprego, um problema econômico que não se há solução em nenhum momento. Ele olha para um lado e para o outro e não encontra, mas que o Senhor possa dar a ele a esperança de que uma porta será aberta. Deus, abençoe neste momento todos os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, que estão passando por alguma dificuldade. Talvez aquele problema no trabalho que está difícil de se resolver. Aquela dificuldade, ó Deus, naquela equipe, aquele problema, aquela solução que não se encontra. Ó Deus, nos ajude a vencer todas as adversidades que a vida coloca diante de nós. Que possamos aprender que a Tua Palavra nos diz, como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o Senhor venceu. O Senhor nos permitirá vencer as dificuldades e os problemas, nos dando força, e que nós possamos aprender com essa menina a não esquecer do seu Deus, do Senhor, a conhecer a Ti a cada dia, a não ter medo de compartilhar a nossa fé jamais, porque não é o que eu posso fazer, o que eu reflito é que vai mudar a vida de alguém, mas aquilo que o Senhor determina e faz na vida de todos nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade neste momento, desta palavra, desta mensagem, e continue falando aos nossos corações durante todo o período da nossa vida, e que possamos estar atentos a receber aquilo que o Senhor deseja falar a nós. Nós pedimos e já agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, que você possa estar compartilhando essa mensagem, se ela falou ao seu coração, com um amigo, com um familiar. Continue curtindo os nossos vídeos, o nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Estaremos aqui toda semana trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida, porque nós cremos no nosso Deus, nós cremos na mensagem de Deus
e sabemos que Deus continua falando conosco. Que Deus possa falar ao seu coração, à sua vida durante a sua semana. Continue orando e buscando esse Deus maravilhoso que nos permite vencer todos os problemas e adversidades que vão vir em nossas vidas. Amém? Deus te abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco no nosso canal. Deus te abençoe.